Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Nós estamos aqui meditando na Bíblia em ordem cronológica. Hoje vamos dar continuidade através de Romanos, capítulo 14. Se você tem gostado desse conteúdo, dá o seu gosto, partilhe o vídeo também, tá bom? Senhor, abençoa essa pessoa que está meditando junto conosco, porque dentro dela há um desejo, uma fome, uma sede em te conhecer. E o Senhor se revela por meio da tua palavra. Fale conosco. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, desperte a nossa fé, em o nome de Jesus. Amém. Romanos 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Quer dizer, não adianta as dúvidas, né? Ou você questionar ou querer impor algumas coisas sobre a pessoa que está assim, porque ela já está enferma na fé. Ela precisa agora de cuidados, né? É como, por exemplo, um pronto-socorro. Quando você precisa ir numa emergência, é porque você já não está suportando aquela dor, aquela doença, aquele problema. Você não sabe o que tem, então você corre à emergência. Então ali você vai ser prontamente atendido. Assim também aquele que chega até nós enfermo na fé. No 2, porque um crê que tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O comentário diz assim: o fraco na fé não sabe que viver em Jesus Cristo é ser livre da religiosidade, do passado de culpas, das condenações e das imposições humanas. Por isso vive escravizado em seus pensamentos, em suas atitudes. O fraco também não tem uma fé definida. Assim, é facilmente influenciado pelos outros e pelas circunstâncias à sua volta. Por isso, em certos momentos crê, em outros duvida. O resultado dessa inconstância é uma vida muito aquém daquela que o Senhor prometeu. Porém, aquele que é forte na fé, é maduro espiritualmente e decidido no que faz, pois sabe o que deseja e aonde quer chegar, ele traz dentro de si a fé sobrenatural, que o faz tomar posse das promessas divinas. Por isso, não aceita o fracasso e tampouco uma vida amarrada. Não é qualquer situação que o abala, pois tem a sua vida solidificada na palavra de Deus. Portanto, no seu coração não há qualquer questionamento ou dúvida quanto ao que fazer, porque o Espírito Santo lhe dá sabedoria para agir, pensar e seguir em frente. Então, a questão que estava acontecendo aqui, que um cria que podia comer de tudo, e o outro não, apenas os legumes. Então, era uma fé que começou a haver controvérsias, né? Eu tenho fé para isso, mas você não tem, então eu critico você que não tem essa fé. É mais ou menos isso. No 3, o que come não despreza o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. O comentário do 3 e 4, o que come. Antigamente era comum gregos e romanos sacrificarem carne aos ídolos, porém a porção que não era queimada no altar era vendida nos mercados com um custo mais baixo. Alguns cristãos novatos na fé entendiam que a sua consciência ficaria manchada se ingerisse esse tipo de carne. Por isso, aderiam ao regime de comer apenas legumes. Já os cristãos maduros na fé, quando iam ao mercado comprar carne ou quando a comiam na casa de um parente ou amigo, não questionavam a sua procedência. Antes, davam graças pelo que estava à mesa e se alimentavam sem nenhum peso ou condenação. Para eles, tudo que era apresentado a Deus em oração se tornava puro. Na realidade, a questão não se limitava ao alimento propriamente dito, mas aos julgamentos injustos que os cristãos faziam entre si. Foi por esse motivo que Paulo os exortou. Então, pior do que comer ou não comer era as brigas, as contendas, as discussões que eles faziam, né? Então, é como o bispo fala, né? Não tinha fé para comer a carne, o outro não tinha, né?
Um era vegetariano, o outro era carnívoro. Então eu não posso criticar o vegetariano porque ele só come legumes. E nem ele me pode criticar porque eu como carne, né? Então, assim tem que ser a fé da pessoa, definida, né? A sua fé tem que estar definida na promessa de Deus, na palavra de Deus. No 5, um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Comentário: um faz diferença entre dia e dia. As divergências entre os cristãos de Roma não se restringiam aos alimentos, tinha a ver também com os dias das festas judaicas. Paulo considerava desnecessária a preocupação de alguns em relação a assuntos de tão pouca importância que geravam tantos conflitos. Enquanto alguns continuavam guardando o sábado e os dias das festas do calendário judaico, outros consideravam todos os dias iguais ou comuns. Contudo, o maior problema que Paulo identificou nos conflitos foi a indefinição, a qual impedia os cristãos de entenderem o que realmente Deus queria deles. Afinal, cada um deve proceder de acordo com a sua fé. Infelizmente, ainda hoje, a indefinição tem sido barreira à fé cristã. Muitos não têm entendimento da vontade de Deus para a sua vida. Por isso vive de indecisão, buscando resposta nos outros e se apoiando em sentimentos e em palavras de nenhuma relevância. Realmente há dúvidas que são importantes, né? Mas há outras que são irrelevantes. É buscar resposta para aquilo. Nós não temos resposta para todas as coisas. Há coisas que são mistério de Deus na vida daquela pessoa. Mas, quer dizer, eles começaram a dar vazão à própria carne, né? Eles estavam saindo do espírito e entrando na carne, e permitindo que o diabo atuasse, levando essas dúvidas, essas contendas. Imagine uma pessoa fraca na fé, ela fala: e agora? Eu festejo, não festejo? Eu faço, não faço? Eu como, não como? E agora? E se eu comer? Eu comi, então agora eu estou em pecado. E aí começa o inferno, né? Quer dizer, o diabo começa a aproveitar essa situação. No 8 diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. O comentário: somos do Senhor. Com essas palavras, podemos entender que acima de qualquer situação boa ou desfavorável, o que realmente importa é sermos de Deus. A partir do momento em que assumimos o Senhor Jesus como nosso Salvador, passamos a viver para Ele. E significa que Ele passa a estar acima de tudo em nossa vida, e em todos os nossos desejos e sonhos são para a sua glória. Portanto, seja na vida, seja na morte, a nossa segurança é saber que pertencemos ao Senhor Jesus. Então, o mais importante do que saber se isso ou aquilo está certo ou errado é pertencermos a Deus. E o Espírito Santo vai nos conduzir, né? 9. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu que julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então agora ele entrou num assunto importante, né? Que todos vamos comparecer perante esse tribunal. Então, se há um lugar, se há um momento que será julgado, será esse. Então, ele continua no 11, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O comentário diz: porque julgas? Paulo desejava mostrar aos cristãos romanos que eles deveriam viver como irmãos, ajudando e respeitando uns aos outros. Como seria produtivo o relacionamento entre os cristãos se as pessoas não carregassem dentro de si um desejo obsessivo
de criticar ou difamar alguém. Há quem esteja mais preocupado em reparar os erros do seu semelhante do que em cuidar de si mesmo e da sua vida espiritual. Não são poucos aqueles que, por exemplo, dizem oferecer uma crítica construtiva ou sincera, quando na verdade tem a intenção de oferecer e condenar. No entanto, quem deseja agradar a Deus sempre se coloca no lugar do outro, pois sabe que somente assim é possível compreendê-lo e ajudá-lo. Saiba que um dia estaremos diante do juiz de toda a terra, prestando contas de nós mesmos e de nossas ações, quer sejam boas, quer sejam más. Um dia Deus usará, né, esse julgamento para falar o que você fez com o tempo que eu te dei, né? Você parou sua vida para julgar os outros. Eu lembro de ver um post, né, que um vem para o outro e diz assim: você viu o que o fulano fez? Ele falou assim: não, eu estou tão ocupado com os meus erros que eu não pude ver os erros dos outros. E essa deveria ser a realidade de todo mundo, né? Ao invés de parar e condenar os outros pelo que os outros estão fazendo ou deixando de fazer, eu deveria olhar para mim mesmo, né? Olhar para o que eu faço de errado e me consertar. 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, quer dizer, eu devo pensar o seguinte, né? Eu estou comendo carne, mas aquela pessoa ali, onde ela me viu comprando carne, ela ficou escandalizada. Então é melhor não comprar, é melhor evitar, né? E isso por amor, né, àquela pessoa que está fraca na fé. Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem. Elas querem, não, mas eu posso fazer tudo, eu sou livre, realmente. Mas se você está salvo, qual é o maior desejo do salvo? Salvar. Então, eu vou cuidar para que evitar que outros venham tropeçar na fé por causa de mim, né? No 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, olha que forte essa afirmação. O reino de Deus, né? O reino de Deus é o que o Senhor Jesus trouxe com a sua morte e ressurreição. Esse reino, ele não tem uma visível aparência, mas ele é instalado dentro do ser humano quando este renasce para Deus. Então, ele não é comida ou bebida, quer dizer, ele não consiste nas coisas desse mundo, mas ele é justiça, porque nós passamos a andar na justiça pela palavra, de acordo com o que está escrito. Temos paz com Deus e alegria de viver, alegria que vem do Espírito Santo. Apesar de, do lado de fora, poder enfrentar muitas lutas, mas dentro de nós há uma alegria constante. No 18, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então, se eu busco agradar a Deus, naturalmente, aqueles que estão ao meu redor vão se beneficiar. 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O comentário diz, não por tropeço ou escândalo. Devemos entender que a nossa convivência com as pessoas deve ser agradável, de modo que mostremos o Senhor Jesus em nossas atitudes. Sempre haverá os imaturos na fé, convivendo com pessoas que, por possuírem maturidade espiritual, sabem discernir entre o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Diante disso, como devemos proceder para não escandalizar o que é fraco na fé? Paulo dá a seguinte orientação: se vamos fazer algo que pode manchar a fé de alguém e colocar em risco a sua salvação, embora seja lícito
e esteja de acordo com a nossa fé, então é melhor não fazermos. Todas as nossas atitudes devem trazer conciliação, edificação, paz e harmonia entre os membros do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. E o que faz isso? Né? O amor ao próximo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu quero a minha salvação, se eu quero o meu bem, naturalmente eu vou querer o mesmo para o meu semelhante. 20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come como escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, por amor a estes, né, se eu escandalizo ele bebendo vinho, comendo carne, então eu não farei. Mesmo que a minha consciência não me acuse por eu estar comendo, mas por amor àqueles que vão se escandalizar é melhor não fazer. 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aí há o equilíbrio, né? Às vezes a pessoa pega esse versículo isolado aqui para justificar os seus pecados. Não, para mim eu não me sinto condenado, eu me sinto muito bem fazendo isso aqui, e mesmo sabendo que aquilo é um pecado, né? No 23, mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Comentário: tu tens fé, a fé que temos não pode ser imposta a ninguém. Foi isso que Paulo quis ensinar aos cristãos maduros na fé. Muitos erram por não compreenderem esse ensinamento, pois querem que os outros tenham o mesmo entendimento e a mesma revelação da fé que tiveram. Há outros que se condenam nas suas próprias atitudes, pois praticam o que não creem. Talvez para agradar alguém ou para mostrar que tem fé, Paulo deixou bem claro que quem não tivesse fé para comer carne, que não o fizesse. Isso mostra que não devemos fazer nada com dúvida, pois isso se torna pecado diante de Deus. E o pecado traz condenação. Afinal, tudo o que não é de fé é pecado. Portanto, a fé é o único canal de comunicação entre o ser humano e Deus. Se há falhas nessa comunicação, é porque não há crença na palavra do Altíssimo. Há muitos que não são mencionados na Bíblia e outros que não possuem detalhes, mas o Espírito Santo dá o entendimento e a liberdade para que cada um haja de acordo com a própria fé. E se há dúvida, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria em meu lugar, nessa situação? O que Jesus escolheria se estivesse agora no meu lugar? Pronto. Você vai chegar a uma conclusão óbvia. Nessa hora, você ou vai sacrificar a sua vontade para fazer a vontade de Deus e vai negar fazer determinada coisa, ou você vai ceder à sua vontade e desagradar a Deus. Então, você sempre vai ter que fazer uma escolha. E ele fala assim: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Quer dizer, até na comida, nós temos que ter certeza do que vamos comer. E ele falou: e tudo que não é de fé é pecado. Então, aquilo que você faz por imposição já se tornou um pecado. Faça pela fé, tá bom? Que Deus continue abençoando você, em nome do Senhor Jesus. Fique bem.